Shalom Donai, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo e que infelizmente muitos filhos de Deus ainda não têm total compreensão disso: a graça de Deus. A partir desse estudo, a sua consciência será aberta e você será capaz de ver o reino dos céus, se você se encontrar em espírito. Antes de continuarmos, é necessário desconfigurar do entendimento de muitos o que a religião ao longo dos séculos vem inserindo na mente das pessoas. Por volta do ano 300, Constantino estabeleceu um concílio em Niceia, na Turquia, ao norte de Israel, que visava a união do paganismo com a igreja. Este concílio veio disfarçado nos moldes do primeiro concílio, que foi o concílio de Jerusalém, convocado pelos apóstolos Pedro e Tiago, no século I, para abordar se os gentios não-judeus deveriam seguir as leis de Moisés. Naquela altura, até o concílio de Niceia, os do caminho de Cristo eram perseguidos e mortos pelo testemunho do Senhor. Vendo que quanto mais perseguição, mais a igreja crescia, Satanás teve o intento de, ao invés de perseguição, trazer duas palavrinhas que no contexto do fim dos tempos, elas vão aparecer novamente como um engano para a humanidade: paz e segurança, através da mistura do santo com o profano, instituindo o cristianismo que nasce dessa mistura. A partir de então nós vamos ver mudanças de calendário, a mistura das festas pagãs com a substituição dos nomes por nomes de servos de Deus nas Escrituras, a conversão dos templos construídos aos deuses romanos para templos cristãos, daí volta a prática de ir ao templo para, entre aspas, buscar a Deus, e muitas coisas que perduraram até o dia de hoje, que nunca foram praticadas ou ensinadas pelos primeiros cristãos. Portanto, para começarmos a entender a graça de Deus, devemos lembrar que a religião também diz que há dois tempos: o tempo da lei e o tempo da graça. Mas ao contrário do que muitos pensam, a graça não substitui a lei, nem são elas antagonistas, opositoras. Pelo contrário, elas são consonantes, trabalham juntas. A lei complementa a graça, mas a graça é antes da lei. Repita isso para você gravar: a lei complementa a graça, mas a graça é antes da lei. Mas o que é graça? A não completude da compreensão sobre a palavra graça tem propiciado a muitas doutrinas a limitar aos homens. Você já deve ter ouvido falar sobre PNL, ou Programação Neurolinguística. A PNL mostra que o homem pode ser programado através do que é inserido em sua mente por meio de palavras. Gatilhos que te levam a associar através de uma palavra uma pré-compreensão formatada e estabelecida por outros. Nós sabemos que vivemos em um sistema distorcido chamado mundo, ao qual tem por príncipe Satanás, que deturpam a verdade e impedem muitos homens de serem despertos, porque injetam na humanidade conceitos e doutrinas que, misturadas à verdade, atendem aos interesses escusos desse sistema que tem sua cabeça na Babilônia, levedando toda a massa com o fermento da corrupção. A palavra graça é de origem latina, cuja grafia é gratia. Essa palavra tem raiz na palavra grega charis, que significa amor incondicional, dom gratuito, favor concedido a alguém, generosidade incondicional. No hebraico, a palavra graça é ren, a qual tem por significado mercê, graça, aceitação, favor. A sua raiz está na palavra hanan. Hanan significa curvar-se, inclinar-se, em sinal de bondade para com alguém inferior. E esta condição inferior se refere ao fato de poder ajudar alguém que está em uma situação de impotência em relação à sua própria condição. Este não pode fazer nada por si mesmo, portanto não é no sentido de comparação de maior ou menor, mas aplica-se no sentido de alguém que tem condição de ajudar o outro, que está impossibilitado, que não tem condição de ajudar a si mesmo. Quando pensamos em graça, logo pensamos no sacrifício de Cristo, favor imerecido, e isto está correto, porém é limitante, porque é necessário pensar no objetivo dela, porque a graça de Deus se manifestou aos homens para que algo fosse possível. A graça nos foi concedida para que a presença de Deus entre os homens fosse novamente possível. Então, quando você pensa sobre a graça, você lembra de Cristo, claro, e isso é ótimo, é meio caminho andado. E quando você lembra de Cristo, você lembra de sacrifício, certo? Mas isso não é tudo. Se olharmos para as profecias sobre o Messias, e há diversas, uma em especial eu quero destacar para você começar a compreender a largura, altura, comprimento e profundidade dessa graça. Isaías capítulo 7, versos 14, diz assim: Lahem, portanto,
Hiten Adonai, dará o Senhor. Hu Lahen, a acontecer, portanto. Ot, milagre. Rine, eis aqui. Halma Hará, a jovem engravidará. Veioledet Ben, e dará à luz um filho. Vecará, será chamado. Shemou, o seu nome. Imanu, junto ao povo, El, Deus. Então a expressão Deus junto ao povo, ou Deus conosco, é a chave para você entender o que é a graça, a qual o apóstolo Paulo dirá assim em Romanos 5:20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então eu lhe pergunto, onde o pecado abundou? No mundo? Devemos pensar com essa limitação, porque se pensarmos assim, uma vez recebido o Senhor, está tudo certo conosco. E não, está apenas começando. Então como devemos pensar? Aonde abundou o pecado? Em nós abundou o pecado. Não foi em nós que o pecado abundou? Em mim e em você, e em todos os seres humanos a partir da queda de Adão e de Eva. Escrevendo a Tito, ele vai dizer assim em Tito 2, versos 11 e 12. Porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado, preste atenção no verbo, a graça se manifestou a todos os homens, ensinando-nos, então a graça interage conosco, ela nos ensina, e continua, que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, se é necessário renúncia, então esta graça está fundamentada sobre uma ação nossa, ela possui suas cláusulas, e conclui, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Aos Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer assim, porque pela graça sois salvos. Então a graça, além de interagir conosco, ela também é um meio, uma mediação entre o homem e a salvação do homem. Portanto, é por meio da graça que nós somos salvos. E como se dá isso? Por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, verso 8. Então lembre-se que foi em nós que o pecado abundou e que operou tamanha graça. Então que graça afinal é esta que não é antagônica à lei, que interage conosco, que faz mediação para a nossa salvação e que requer renúncia? Acho que você deve estar começando a despertar. Imagine que seu filho ou filha, influenciado por uma má companhia, resolve fazer uma travessura e acaba estragando algo de outra pessoa. E você vê isso tudo acontecendo. O que você faz? Você, claro, vai pagar a dívida que ele deixou, certo? Mas isso resolve a situação do seu filho? Você simplesmente pagando a sua dívida transformará a consciência do seu filho ou filha? Certamente não. Ele então pode voltar a fazer coisas do tipo e quem sabe coisas ainda piores, porque ainda não foi regenerado. Da mesma maneira, o sacrifício de Cristo não é o todo dessa salvação, mas a possibilidade dela. É o pagamento da dívida, mas agora resta mudar a consciência dos filhos. E isto é o crer pela fé. É a fé que testemunha uma nova consciência. E como Cristo faz isso em nós? Enviando o Espírito do Santo, conforme está escrito, o seu próprio Espírito ao nosso Espírito, para nos ensinar todas as coisas. A graça é essa completude desse amor. Mas qual a limitação que nos impuseram por meio da religião? Pela religião, quando você ouve a palavra graça, além de achar que ela se antagoniza à lei, você se limita ao sacrifício de Cristo, esquecendo que após esse sacrifício, ele enviou o seu Espírito a nós, os que creem, com uma função. Quando ouvimos a palavra graça, a primeira coisa que nós entendemos é que nós somos pecadores e que o Criador do Universo, o Ser Altíssimo, maior do que nós, ele vem e perdoa os nossos pecados através da morte do seu Filho na cruz. Isso é o que acontece imediatamente quando ouvimos a palavra graça. Contudo, não inferimos o objetivo dela. Quando ouvimos a palavra graça, o que acontece conosco é uma sensação de refrigério, de se sentir perdoado, ao qual nos justificamos permanentemente sem se preocupar em mudar a nossa natureza, que certamente, se não for transformada, não terá correspondência com esse sacrifício. Pense comigo, por que isso acontece? Isso acontece porque o nosso cérebro já está programado para entender que Deus fez algo por nós que nós não poderíamos fazer, e fica apenas nisso, sem que eu tenha que ganhar uma nova consciência pela fé, que é nascer de novo, para então ser salvo. Porque a graça é o meio pelo qual Deus proveu para que pudéssemos ser salvos, e o objetivo dela é a salvação. E a salvação é a plenitude de Deus em nós.
A graça, portanto, é este favor de Deus, enviando seu Filho para pagar a nossa dívida. E o objetivo da graça é, agora trabalhados pelo Espírito, alcançarmos no fim dessa fé que precisa gerar frutos a salvação da nossa alma, ou seja, da nossa vida. Portanto, Cristo nos salvou? Sim, se permanecermos nele em seu Espírito. E não se por escolha nossa viermos a desprezar o Espírito de Deus para fazer a nossa própria vontade, porque sem arrependimento não há o que ser perdoado. Por isso Cristo veio para todos, mas morreu por muitos. Novamente, grave isso. Cristo veio para todos, mas morreu por muitos. O que não significa que Cristo escolheu a quem salvar, mas sim que existem homens que escolheram não se arrepender. O início do ministério de João Batista e também do Senhor Jesus era dizer o seguinte aos homens: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3, verso 2. E nosso ministério não pode ter uma premissa diferente dessa premissa, ou simplesmente deixarmos de lado esta necessidade primordial do arrependimento diário e com frutos, buscando o conhecimento do Senhor, como muitos têm deixado neste século e levado outros a seguir o caminho da esterilidade. Um outro detalhe que também já está programado em muitas mentes pela religião é que a graça só acontece após o madeiro, que antes do madeiro não existia graça, o que é um engano, pois a graça também acontecia na velha aliança. Preste atenção, no livro de Hebreus capítulo 11, ali fica evidente que a graça alcançou muitas pessoas na velha aliança. O problema de não entendermos isso é justamente a interpretação que colocaram em nossa mente referente à palavra graça. Ela está distorcida, precisamos renovar nossa mente para entender. É o mesmo que tirar o fermento, é o mesmo que limpar a eira, para que as pessoas possam estar com a mente pura para compreender aquilo que é perfeito, que é pleno. Vamos entender agora como deve ser interpretada a palavra graça para que a partir de agora, todas as passagens que nós encontrarmos a palavra graça, a gente faça a tradução. Você perceberá que tudo fará mais sentido. A palavra graça de Deus em toda a sua completude significa em sua conclusão presença do Altíssimo em si. Guarde bem esta frase: presença do Altíssimo em si, do Santo, do Espírito do Santo em si. Você o recebe e quando você o recebe ele transforma a sua vida e você então passa a caminhar para a salvação. Você começa a se purificar, embranquecer as suas vestes para então se tornar puro como ele é puro. Este é o processo de santificação a que o Espírito de Deus nos conduz. Em Efésios capítulo 2, versos 8 ao 9, está escrito: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Vamos entender essa frase para podermos prosseguir. Vocês são salvos pela graça, ou seja, pela presença do Altíssimo em si. Quando vocês o recebem, vocês mudam as suas atitudes, começam a ouvir a sua voz e praticar a sua vontade, não a vontade de si mesmos. Isso só acontece por meio da fé. Você precisa crer no sacrifício de Cristo e recebendo o seu Espírito, negando a si mesmo, você frutificará nele. E isto não vem de você. Você não fez nada para merecer isso. Não foi você que chamou Abraão. Não foi você que separou um povo no deserto. Não foi você que cuidou desse povo para poder gerar os filhos espirituais até o último minuto deste mundo. Não foi você que teve que morrer no madeiro para que isso acontecesse. Nada fizemos para merecer. Ou seja, o dom de Deus, aquilo que ele fez de benevolência é justamente isso. Todo o plano de salvação foi arquitetado por ele e ele cumpriu. O que cabe a nós é apenas crer, e crer é um verbo, uma ação nossa. Quando cremos, recebemos ele em nós. Não podemos nos vangloriar de nada, apenas recebê-lo em nós e passamos agora a viver a vida que ele quer que nós vivamos. Mas para isso existe um posicionamento que devemos ter, porque Deus não disputa lugar em nossa velha natureza, mas cabe a nós negá-la para dar lugar à nova. Vamos entender melhor por que a graça significa a presença do Pai. Vamos agora à velha aliança encontrar a presença dele em vários momentos. Antes eu quero deixar algumas perguntas para você meditar nelas. Na época de Adão, era lei ou era graça? Lembre-se que a lei só veio a partir de Moisés. Outra pergunta, na época de Abel e Caim, era lei ou era graça? Abel foi aceito pelo Pai através da lei ou através da graça? Enoque foi aceito pelo Pai pela lei ou pela graça? Noé
Na época de Noé estava valendo a lei ou a graça? Abraão foi chamado pelo pai pela lei ou pela graça? Moisés foi aceito pelo pai pela lei ou pela graça? É só você meditar um pouco. Em Adão e Eva, antes de cair para o pecado, o que havia era a presença do Pai. Isto já era a graça, a presença dele. Sabemos que eles foram afastados do Altíssimo porque pecaram, mas Abel foi aceito pelo Pai, e ele foi aceito pelo Pai pela lei ou pela graça? Pela graça, pois recebeu o Altíssimo em si e agiu corretamente. Enoque é o mesmo caso, a graça estava em sua vida, a presença do Pai. O mesmo aconteceu com Noé, que recebeu o Altíssimo em si e foi aceito por ele pela graça, por ter recebido o Pai em si. O mesmo aconteceu com Moisés e assim por diante. E como receberam estes o Pai em si, você pode perguntar? Ora, nós lemos em Efésios 2, por meio da fé. Eles creram e do que conheceram do caráter de Deus, reproduziram em obediência a sua palavra para com eles. Como está testificado também em Hebreus 11, porque pela lei ninguém foi nem será justificado, conforme está escrito em Gálatas 3, versos 11 e 12. Vamos ver isso? E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Na velha aliança, portanto, existia a graça, a presença do Pai. Os profetas eram aceitos pelo Pai porque estavam cheios dele, da sua graça, da sua presença. Você consegue entender que a palavra graça não é algo tão somente da nova aliança, porém que também da velha? Porém, na velha aliança, a maioria das pessoas estava sem a presença dele. E pouco que foi dado a conhecer do caráter de Deus, ainda assim não o viviam, porque muitos procuravam andar cada um em seu próprio caminho, não buscando a vontade de Deus, mas as suas próprias vontades. O Pai então separa um povo na terra, onde ele daria sua voz de forma externa ao povo, que era a lei estampada na pedra, para que as pessoas as lessem e pudessem praticá-la. Era algo que todo dia eles precisavam fazer, porque não davam ouvidos à voz que vinha do Pai. Seus ouvidos estavam incircuncisos, por isso precisavam de pai e de mãe, que eram os líderes religiosos, os lavradores que o Messias fala na parábola de Marcos 12, que o Pai contratou para cuidar da sua vinha. Foi através desses lavradores que o Pai conseguiu trazer a sua verdade, a sua vontade à terra, já que as pessoas não ouviam a voz do Pai de forma espontânea, então eles eram obrigados a fazer o que era correto de forma obrigatória. Era através da lei, através da imposição. Por isso a Escritura chama eles de filhos escravos, porque só faziam o que era correto porque eram obrigados, não porque eram obedientes. A lei, por isso, foi um aio até conduzi-los a Cristo, porque sem ela o povo separado se perderia. Com o passar do tempo e a imposição da lei dentro de Israel, foram nascendo pessoas cada vez mais puras, mais limpas do fermento da Babilônia, da prostituição, da idolatria e também da imoralidade. Por isso que existia a lei moral e religiosa, também chamada de cerimonial, porque eram feitas de cerimônias. O objetivo era fazer com que as pessoas abandonassem os enganos da Babilônia, os deuses que eles aprenderam a adorar e se focassem em apenas um Pai, um Criador do universo. Por isso existiam as cerimônias religiosas e as leis morais eram para que pudessem viver em sociedade com fraternidade, pensando não somente em si mesmos, mas no coletivo e também para com Deus, porque a humanidade estava caída, praticando imoralidades aos olhos do Pai. A humanidade estava pagã, apagada, sem a luz, sem a sua presença. Não ouviam mais a sua voz, por isso o Pai separa um povo na terra, coloca as suas leis morais e religiosas para que esse povo abandonasse os enganos da Babilônia e ao mesmo tempo passassem a ter moral diante dos seus olhos, porque estavam infelizmente afastados do eterno Criador. Não havia a presença dele no ser humano. A lei era externa, tudo era externo na velha aliança. Com o passar do tempo, a purificação no entendimento de muitas pessoas lá dentro foi acontecendo, e foi nesse entendimento puro, sem o engano da Babilônia, que o Pai pôde se manifestar, e ele se manifestou no seu Filho, de uma forma plena, completa do caráter de Deus, onde ele pôde ali dar a palavra-chave que destravava o entendimento das pessoas, que elas agora precisavam ouvir o Altíssimo em seu entendimento, buscar o Pai em espírito e em verdade, como ele disse para a mulher samaritana. Ali foi uma chave de entendimento que ele deu para ela. Ela precisava buscar o Pai no entendimento dela através do Espírito. Assim também como ele disse para Pedro: Pedro, darei as chaves dos céus para você,
Esta chave dada a Pedro é a capacidade mesma de fazer o que o Messias fazia com as pessoas através de suas palavras. Ele destravava a mente das pessoas, descauterizava, ele limpava a eira. É como está escrito no livro de Malaquias capítulo 3, era o sabão do lavandeiro. Ele ia limpando todo o engano, todo o fermento, para que as pessoas pudessem receber o Altíssimo em si. Preste atenção. Em João 6, verso 63, ele diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. E no capítulo 16 de Mateus, Pedro entende isso. Ali o Messias pergunta para Pedro: Pedro, quem dizes que eu sou? Verso 15 de Mateus 16. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando fala Cristo, temos que entender o ungido. E o Senhor lhe responde: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui não está falando de queda de braço com Satanás e seus demônios, está falando de inferno, ou seja, a morte não prevalecerá sobre a sua igreja, assim como não pôde reter o Senhor, como foi profetizado: não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Sendo ele as primícias dos que dormem, fala de ressurreição. E eu te darei as chaves do reino dos céus, estas mesmas chaves que destravam o entendimento. E que chaves são essas? É a mesma palavra que é Espírito e vida, e que hoje está vivendo dentro de você. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, a vontade do Senhor se estabelecerá na terra por meio da igreja, como é feita nos céus. Mas há um caminho muito estreito a trilhar até a glorificação. Nessa passagem, o Messias não está pedindo a Pedro para construir igrejas, fazer discípulos para si, nada disso. O Messias apenas está dizendo: todos aqueles que conversarem com você, Pedro, abrirão o entendimento, terão a mente descauterizada e passarão a ser o templo do Altíssimo, receberão o Altíssimo em si e entrarão para a graça. Isso é fazer parte da graça, é receber o Altíssimo em si. E a lei então mostrou que eles eram incapazes de viver em si mesmos a vontade do Pai. Lei esta que se tornou um escrito de dívida contra o próprio homem, incapaz de vivê-la e de traçar por si mesmo um caminho de volta para Deus. Mas Deus, sempre com grande amor pela humanidade, está disposto a pagar a dívida do homem para que eles possam então encontrarem novamente a vida. Cristo então vem como esse sacrifício vivo para rasgar essa dívida e acender a lâmpada do espírito do homem que se apagou lá no Éden quando o primeiro casal pecou. E como fez isso? Enviando o seu espírito a todo aquele que aceita ter sua dívida paga, nos tornando lâmpadas acesas no mundo, se brilharmos a luz do Espírito de Deus. Assim como na velha aliança, como também na nova, bastava as pessoas quererem ouvir a sua voz e ele se achegaria a elas, como testifica Tiago capítulo 4, versos 4 ao 10. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça, sua presença, aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, presença, dar graça. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Convirta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Tiago escreve esta carta às 12 tribos dispersas, e você sabe, se não sabe, saiba, que as duas casas de Israel, as 12 tribos dispersas, culminam em judeus e gentios. Porque com o pecado de Salomão as 12 tribos se dividiram, 10 para o norte, 2 para o sul, Judá e Benjamim. As tribos do norte, chamada Casa de Israel, as tribos do sul, chamada Casa de Judá. A casa de Israel permanece com muita infidelidade, por isso é espalhada entre as nações, se misturando aos povos gentios. Quando Cristo veio em carne, eles eram os samaritanos, viviam em Samaria. Mas agora lembre-se, não somos Israel segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso a carta de Tiago está direcionada aos judeus e aos gentios, à completude do reino que Cristo restabelecerá na terra. E aqui vemos uma advertência quanto à presença de Deus em nós por meio do Espírito do Santo. Adão e Eva tiveram a presença do Pai,
mas não valorizaram. Abel teve a presença do pai, valorizou. Noé valorizou a presença do pai. Enoque valorizou. Abraão valorizou a presença. Perceba, são todos os homens que alcançaram a graça de Deus, lembrados em Hebreus 11, chamados de homens de fé. São pessoas que davam ouvidos à voz do Espírito, não a negavam, por isso tinham a presença do Pai em si. Mas isso era raro na Velha Aliança. Por isso o Pai separa um povo para poder colocar a sua presença lá dentro de forma obrigatória, de forma imposta, através dos pais e das mães que ali educavam os seus filhos, colocando dentro deles as leis religiosas e morais, para que eles pudessem então crescer em entendimento para poder receber o Pai. Quando o entendimento estivesse pleno, quando o entendimento estivesse puro para receber o Santo em si, então ele desceria e habitaria agora o ser humano, a sua tenda, a sua casa, o seu entendimento, pois é aqui, no ser humano, no entendimento, que ele habita. Por isso que temos que buscá-lo em espírito e com culto racional, e isso não é contradição. Contradição é viver de sentimentos e dizer que vive pelo Espírito. Creio que só até aqui já é o suficiente para você, todas as vezes que encontrar a palavra graça nas Escrituras, se traduzir por presença do Pai. Também a palavra Cristo, Messias, ungido, traduzir por Espírito do Pai. Se você já fizer isso, já será um grande avanço para você compreender as Escrituras. Mas vamos pegar algumas passagens muito conhecidas, usadas com a palavra graça, e nós vamos traduzir por presença do Pai, para você entender que tudo tem muito mais sentido, porque o ser humano só é salvo quando ele recebe o Pai em si. Fato que nem todos o recebem. Eles apenas dizem que creem em Jesus e continuam com suas vidas obedecendo às suas vontades carnais e não ouvindo a voz do Espírito. E aqui é que está o grande fermento. Muitos dizem que na graça todos se salvaram. Não, só se salva aquele que cumpre as cláusulas do Novo Testamento, porque se é um testamento tem cláusulas. Se não tivesse cláusulas, que é o mesmo que obrigações a serem feitas, então não haveria um Novo Testamento. Mas infelizmente é colocado na mente das pessoas que simplesmente a graça é um favor imerecido e somente isso. Não precisamos fazer mais nada para se salvar, e as pessoas são fermentadas e acabam não entendendo o que Paulo quis dizer quando ele disse: isto não vem de vós para que ninguém se glorie, não é feito pelas obras. Quando Paulo diz que ninguém se salva por obras, ele está de fato deixando claro que ninguém fez nada para merecer a salvação. Qual de nós temos a coragem de dizer: eu cumpri toda a lei do Pai, para poder receber este benefício, esta benevolência? As obras que Paulo se refere em Efésios 2 eram as obras que o povo fazia para tentar se chegar ao Pai. Qual de nós cumpriu todos os mandamentos? Qual de nós sofreu morte de cruz para poder dizer alguma coisa? Nenhum de nós. Então agora aceitemos o Pai em nós, mas para isso temos que obedecer às suas cláusulas. Não são todos que são salvos. A maioria não está obedecendo às cláusulas que ele impôs, e é por isso que a iniquidade se avoluma. Antes de falarmos sobre isso, vamos ler pelo menos 2 ou 3 versos que falam sobre a graça, para você ver como está torcida a maneira como foi colocada na mente das pessoas. E quem é que coloca isso na mente das pessoas? Os mesmos que escondem o reino do Pai aos homens, Mateus 23, se beneficiam, lucram com as coisas do Altíssimo, constroem templos enormes e lançam um jugo insuportável sobre as costas das pessoas, e com isso impedem as pessoas de entrarem no reino, de receber o Pai em si, para que a humanidade possa voltar ao objetivo principal, ser perfeitos. Paulo fala no livro de Colossenses: Cristo em vós, a esperança da glória. Quando ele diz Cristo, traduza por Espírito de Deus, pelo Pai na pessoa. Quando ele vem à pessoa e esta dá ouvidos à sua voz, aí sim há esperança para a glória. E não simplesmente dizer eu creio, achar que está vivendo a graça, mas continuar praticando as suas obras infrutíferas durante todo o dia e depois ir para cultos religiosos praticar seus rituais. São homens enganadores que tiram a verdade do Pai das pessoas para colocar o engano, e as pessoas continuam ainda longe do Altíssimo, não recebendo Ele em si mesmas, porque continuam fazendo suas obras infrutíferas no seu dia a dia. Muitas pessoas se acham santas porque frequentam templos religiosos, porque não deixam de ir a nenhuma reunião, nenhum culto, porque fazem vigílias, mas na verdade ser santo é receber o Altíssimo em si e ser uma pessoa de caráter, honesta, uma pessoa que vive na luz e não nas trevas, frutificando os frutos de Gálatas 5:22. Quer saber se alguém é espiritual? Veja se você encontra nessa pessoa os frutos de Gálatas 5:22. Isso é ser santo, é receber o santo em si. As pessoas passam a cultuar o Pai de forma racional, sem firulas e gira-giras, sem malícias e manipulações. Quando você recebe de fato o santo em si, você cumpre o que Paulo fala em Romanos 12. Você não se conforma a este mundo com os enganos, com
com as falcatruas, com mentiras, com fofocas. Você se transforma, você se renova. Você se torna uma nova pessoa porque o Santo passa a habitar em você. Então você vai experimentar qual é a agradável e perfeita vontade do Pai. Que Ele sonha em ver o mundo se reconciliando. Ele sonha em ver as pessoas deixando de ser maldosas, passando a serem pessoas espirituais e não mais carnais. Vamos ver alguns textos que usam a palavra graça. João 1, verso 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Traduz agora a palavra graça aqui por presença do Altíssimo. Então aqui João está dizendo, aquele que é a palavra tornou-se carne, ou seja, o Espírito do Pai tornou-se carne, viveu entre eles, e eles viram ele como o unigênito, o único nascido do Pai, e ele estava cheio do Pai e de sua verdade. O apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora vamos para Romanos 3, verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Lembre-se, somos justificados através da obediência à sua voz. Ao crer que fomos consagrados através dele, passamos a receber o Santo em nós, a sermos cheios do Espírito Santo. Só assim é que acontece a redenção. Não é simplesmente essa fé mística, eu creio e pronto, acabou, não preciso mudar minha vida. Não, muito pelo contrário, é quando cremos e aceitamos o Santo em nós e passamos a ouvir a sua voz que existe redenção. Se ficarmos só no muito falar, vai acontecer o que o Messias falou em Mateus 6. As pessoas por muito falar pensam que o Pai as ouve. Não, ele quer prática, ele quer vida, ele quer mudança, ele quer sacrifício vivo. E ele diz em Mateus 15, verso 8, que as pessoas naqueles dias honravam ele com a boca, mas o coração, ou seja, o entendimento, estava sem Pai, não tinham a presença dele. E ele está dizendo o mesmo para essa geração. As pessoas estão honrando ele de boca, rituais, mas não fazem o que tem que fazer no seu dia a dia. Continuam sendo pessoas desonestas, pessoas que enganam umas às outras, que guardam mágoa uma das outras, pessoas que querem estar bem em cima do próximo, buscando seus próprios interesses. Isso é falta da presença dele, isso não é graça. Tito 2, verso 11 diz assim, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Traduzindo temos, porque a presença do Altíssimo, o Deus conosco, se manifestou e é capaz de salvar a todos os homens. A palavra graça esconde a presença do Pai, mas pela religião nós não lemos a palavra graça dessa forma. 2 Coríntios 12, verso 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ou seja, a minha graça, a minha presença, Paulo, é suficiente para você. O fato de você me ouvir, você já tem que estar feliz da vida, e isso vai aperfeiçoando as suas fraquezas. Então fique feliz nas suas fraquezas, porque eu estou te aperfeiçoando para que o poder da palavra, que é o Espírito do Pai, sempre se mantenha sobre a sua vida. Em João 6, verso 63, o Senhor diz assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Você conseguiu compreender como se deve ler a palavra graça? É a presença do Pai em uma pessoa. E não esse ritual místico onde as pessoas acreditam que já estão salvas e não precisam fazer mais nada, porque agora já estão salvos. Não, não é assim. Isso é fermento do sistema para você não mudar a sua vida e continuar lá dentro dando dinheiro para eles e sustentando suas mordomias. É claro, alguns não entenderam ainda, mas muitos sabem o que estão buscando, são coisas terrenais, porque muito do dinheiro que você paga para esses líderes religiosos são fruto de engano, fruto de suor do próximo, e estes lucram com tudo isso. Por isso que não te ensinam a receber o Espírito do Pai. Eles fecham o reino do Pai ao mundo e fazem a dívida do mundo só aumentar perante Deus. Colocaram o engano em seus entendimentos e as pessoas não conseguem receber o Santo, porque esses homens continuam fechando o reino dos céus, costurando o véu, fechando o entendimento do povo para não receberem o Altíssimo. Mas é hora de tirar a trave dos seus olhos e ver que não há mais véu, e as pessoas começarem a comer direto do pão vivo que desceu do céu e não mais dos homens. Eu creio que você já entendeu e agora vai ler a palavra graça com maior profundidade e muita coisa vai mudar no seu entendimento. E quanto às cláusulas que nós falamos antes, quais são elas? Vamos ver rapidamente algumas delas. Lucas 14, versos 26. Se alguém vier a mim, ou seja, se tornar um comigo e não aborrecer, preste atenção no verbo, a seu pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e
e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aborrecer pai e mãe aqui com certeza não é aborrecer o nosso pai e a nossa mãe biológicos, e muito menos os nossos irmãos, pois o mandamento do pai é amar ao próximo como a nós mesmos e honrar pai e mãe. Mas ele está aqui se referindo justamente ao pai e mãe que foram necessários para a humanidade enquanto o Criador do Universo não habitava o seu templo, que é o próprio entendimento do ser humano. E com isso essa frase do Messias passa a ter muito mais sentido, porque ele estando na Terra, a materialização do próprio Criador do Universo, ali ele estava colocando um fim àquele momento onde precisava de pai e mãe para conduzir o povo, porque agora o Pai desceria sobre cada pessoa. É a presença do Pai voltando à humanidade. O fato que através da palavra graça, pela religião, não fica bem entendido. As pessoas continuam debaixo de homens, debaixo de regras, debaixo de tutores e não aceitam servir ao Criador do Universo como o único Pai e tutor, abandonando guias, mestres, pais, conforme ele mesmo instrui em Mateus 23, versos 8 ao 11. Vamos ver? Preste atenção. É o Senhor falando aqui. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. E aqui ele não está falando de nossos pais biológicos, mas os pais espirituais, como alguns têm o Papa, elegeram pessoas auto-intituladas apóstolos, rabinos, etc. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Isso aconteceria após o madeiro, para toda a humanidade, não mais agora para alguns, como era na velha aliança. Quando você abandona esse pai e essa mãe, que é o sistema no geral, você automaticamente cumpre Efésios 2, versos 8 e 9. Você deixa de praticar obras que são eles que impõem, você agora passa a servir ao Pai em espírito. Mas como explicar então a questão de Efésios 4, versos 10 ao 13? Vamos ler? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, em outras traduções está mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Aqui está também outra palavra que em nossos dias está muito distorcida, que é a palavra que foi traduzida por ministério, mas no original grego está diaconias, ou seja, serviço, para a obra do serviço, e tem o sentido de servir ao Senhor na estrutura do corpo, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, versos 10 ao 13. Como harmonizar o que o apóstolo Paulo disse aos Efésios 4 com o que Jesus disse em Mateus 23? Ora, uma coisa não anula a outra. O fato de você ter apenas um tutor, que é o Espírito de Deus, não invalida que ele mesmo levante homens com dons para serem exercidos no corpo de Cristo, que não são templos feitos por mãos humanas. O Espírito de Deus que habita os homens usa homens como instrumento seu. Por acaso não está escrito que a graça é multiforme e se revela nos filhos? Vamos ver isso? 1 Pedro capítulo 4, versos 10 e 11. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence toda glória e poder para todo sempre. Amém. Então é para acumular discípulos para si, ou para fazer discípulos de Cristo e para Deus, segundo a graça que foi repartida entre nós. É para juntar rebanhos que enriquecem seus mestres, ou os mestres são servos do rebanho, estão ali para servir, para dispensar o que não é deles e que eles têm retido, mas que foi dado a eles para repartir e que pertence ao Senhor, ao qual hão de dar conta. São funções no corpo de Cristo ou são cargos? É para presidir entre os irmãos ou para administrar as riquezas de Deus entre eles, servindo-lhes o alimento puro, sem fermento? Mas esse pai e essa mãe, que o povo insiste em ficar debaixo deles, eles ainda colocam obras para as pessoas praticarem, obras que eles tratam como meios para a santificação, mas a verdadeira santificação é permitir o Senhor fazer a sua vontade em nós e por meio de nós. Porque tais obras que consistem em exterioridades não têm poder para transformar consciências, não mudam corações, tampouco têm poder para salvar alguém. Não passam de cerimônias, rituais, liturgias,
tudo isso se cumpriu no madeiro. O Pai providenciou tudo por meio do Filho para que agora as pessoas recebessem o seu Espírito em si mesmos, se casassem com Ele e pudessem ser um com Ele, não dando ouvidos mais a estes pais e mães de Lucas 14:26, cujo tempo se findou, porque o tutor é o Espírito. E se o Espírito ensina também usando homens, quais homens seriam senão aqueles que não andam em dissonância com Deus, porém que se negam e se fazem últimos por amor do rebanho de Deus? O apóstolo Paulo vai usar esta mesma expressão em 1 Coríntios 4, verso 15, dizendo assim: embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, se referindo a estes despenseiros da graça de Deus, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Então Paulo gerou aos coríntios como? Por sua própria doutrina ou por Cristo Jesus? Paulo está rogando aos coríntios que o ouçam e vejam nele o exemplo de quem os gerou e tem cuidado deles, em Cristo, ou seja, seguindo as ordens do Espírito de Deus, que tem compromisso com o crescimento espiritual deles. Mas a exemplo dos dias de hoje, como não é de se admirar, eles não davam valor àqueles que os faziam crescer em Cristo, para dar honra aos homens que os engessavam com rituais e liturgias mecânicas, se dizendo deste ou daquele outro, conforme hoje fazem não apenas com homens, como também com denominações, dizendo eu sou batista, eu sou assembleiano, eu sou universal, eu sou adventista, eu sou católico e por aí vai. Você consegue entender quando o apóstolo Paulo diz que o casamento é um mistério entre Cristo e a igreja? Ou seja, o casamento entre o Espírito do Pai e seu povo. O casamento na terra entre o homem e a mulher é uma sombra dessa união do Pai com o seu povo e as pessoas que o aceitam como marido, como alguém que vai conduzir a sua vida, ser o seu guia, o seu mestre, o seu tutor, o seu rabi. Com certeza, para isso acontecer, a pessoa precisa abandonar os outros mestres, rabis, tutores, que a Escritura chama também de pai, mãe e irmãos, porque são as únicas pessoas que podem roubar a verdade do Altíssimo de uma pessoa. São pessoas que ainda estão dentro desse sistema religioso que não foi estabelecido pelos apóstolos. Se você chegar lá falando a verdade, que agora você é livre, que agora você é filho, que agora você está casado com o Altíssimo, você não precisa buscar mais Ele fora de você, o que eles vão dizer para você? Não, que você está enganado, que isso é fermento, que isso é heresia, que isso é anticristo e etc. E eles acabam roubando da mente de muitas pessoas a pérola que elas estavam conseguindo e que era poder receber o Altíssimo em si. E elas acabam pegando essa pérola e pisando em cima e voltando a comer com os porcos. O Senhor quer intimidade. Ele não casa com quem ainda está debaixo de pai e mãe. Ele diz isso em Mateus 6, quando chama as pessoas para parar de expor a sua religião, para parar de expor a adoração ao Pai de forma cenográfica e agora entrar no quarto, isto é, buscá-lo em espírito, e isto é se casar com Ele. Quarto é local de intimidade, onde só marido e mulher se relacionam. A outra cláusula é não praticar mais obras religiosas, porque essas obras não salvam mais ninguém. Ele diz no decorrer de Efésios 2, verso 10, que as obras que nós fomos comprados agora para praticarmos são as obras de amor ao próximo, e não mais obras religiosas. Inclusive, Paulo deixa claro que as obras de amor ao próximo são obras vivas, e obras religiosas se tornaram mortas. Não melhora ninguém diante do Pai. As pessoas se acham santas, adoradoras espirituais, porque estão praticando obras religiosas, mas no seu dia a dia continuam mortas diante do Pai. Uma terceira cláusula em que está tudo isso envolvido é não se contaminar com a mulher repudiada, que ele fala em Lucas 16. Ali ele fala: o noivo, em caso de adultério, pode se separar de sua noiva para casar com outra. E ali ele está falando dele mesmo. Ele veio sendo noivo para se casar com Israel, mas Israel estava se prostituindo com ídolos. Então ele resolve se casar com a Israel espiritual. Ele abandona a Israel segundo a carne porque ele encontrou nela uma prostituição. A mulher samaritana era um caso clássico. Tinha 5 maridos, estava totalmente longe do pai. Claro, ela aceitou voltar a buscar o pai. Era uma das virgens que ainda tinha azeite na lamparina para manter a chama acesa. E reconheceu a voz do noivo, mas muitos em Israel não o reconheceram, tanto é que o mataram. Então ali ele deixa claro que o noivo estava se separando de Israel para se casar com outra, e aquela que se contamina com a repudiada está em adultério. O que mais vemos hoje são as pessoas se contaminando com a repudiada, praticando obras daquela época como sendo para hoje, como se hoje, por exemplo, as pessoas tivessem a obrigação de trazer o dízimo para o templo, quando na verdade na nova aliança o templo são as pessoas. Então deveriam estar prestando auxílio às pessoas, no mínimo as pessoas deveriam se ajudar umas às outras. Os dízimos eram trazidos das primícias das colheitas, e nós somos a realidade dos dízimos, porque fomos feitos juntamente com Cristo primícias para Deus. Preste atenção, Tiago 1,18 diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade.
Ser gerado da palavra significa ser nascido da água, que a tudo purifica, e conclui, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. E em Romanos 11, verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: E se as primícias são santas, se referindo a Cristo, também a massa o é, se referindo ao seu corpo, nós. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Quem foi santificado por Cristo por meio da palavra da verdade, anda como ele andou, e a todos supre nas suas necessidades conforme a medida do amor que deseja o bem do outro como deseja para si mesmo. Não suspeita mal do próximo, não cria antipatia com o próximo, não fica em grupinhos seletos para separar os outros. Então quem tem, divide com quem não tem, divide com os pobres de espírito, os que estão pobres do eterno Criador, pobre da sua riqueza que é o Espírito. Também acolhe os órfãos que estão sem pai, sem ter quem os ensine a verdade, e também as viúvas que estão viúvas porque estão casados com maridos mortos, estão ouvindo a voz de outros tutores que não o Espírito de Deus, não estão ouvindo a voz do Espírito. Ouvir a voz do Espírito é o que faz ela ser uma mulher casada com um marido vivo e não morto. Assim também são as práticas de liturgias. Tudo isso foi necessário na velha aliança, mas eles trazem até hoje para manter o povo debaixo das suas rédeas, para manter os seus lucros. Quando as pessoas abandonam tudo isso, se cumpre Apocalipse 18, onde diz que os mercadores da fé perderão seu domínio, perderão suas riquezas, porque ninguém comprará mais as suas mercadorias e seus enganos. Isso está bem próximo de acontecer. O maior fermento que existe na Bíblia, lida como livro, é a separação do Novo Testamento começando no nascimento do Messias, sendo que o próprio Messias, enquanto estava em carne, estava cumprindo a lei. Ele cumpriu a lei e foi no madeiro, como está escrito em Romanos 7, que a lei se cumpre no seu corpo. E o maior fermento que a religião tem na manga para poder fermentar a mente das pessoas e elas não entenderem o agir do Pai é esse Novo Testamento começando em lugar errado. Aprenda, a graça existe desde antes da lei, mas o Novo Testamento, a nova aliança que Deus firmou com os homens, começa após a ressurreição do Messias, em Atos. Ali começa a descida do Espírito Santo, e isso só foi possível porque no corpo do Messias a lei se cumpriu, para que agora as pessoas pudessem receber o Santo em si. Como pode existir um Novo Testamento se o testador ainda vive, disse Paulo em Hebreus 9. O Messias, enquanto em carne, a lei ainda estava viva e acaba no seu corpo, no madeiro, para o seu Pai descer agora a todo ser humano. E aí se cumpre Hebreus 8, que o Pai descendo sobre o ser humano, este passa a cultuar racionalmente ao receber a lei em seus entendimentos, em seus corações. Para você de fato entrar pela porta da graça, você precisa cumprir as cláusulas do Novo Testamento, abandonar pai e mãe espirituais, você precisa entrar no quarto para buscar o Pai, você precisa de fato nascer de novo, abandonar as lavagens que os homens dão, homens mercenários que lucram com o sacrifício do Messias e vivem da sua herança. Mas se você tomar do arado e olhar para trás, não haverá mais sacrifício que possa lhe redimir, porque aquilo que o Eterno tinha que fazer, ele já fez. Ele já separou um povo na terra, ele já deu sua lei cerimonial e a sua lei moral para o povo, para purificar o entendimento deles. Após purificar, ele mesmo vem e ilumina o entendimento do ser humano. Agora ele pode falar com o seu povo e trazer palavras de vida eterna, e ele fez isso durante 3 anos e meio. E após tudo isso feito, ele é morto e ressuscita, e deixa a sua palavra a quem tiver ouvidos para ouvir. Isso significa ter fé no que ele disse. Tenha fé, abandone os fermentos, porque ele quer habitar em você. Ele disse em João 14,18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E recebemos, portanto, o seu Espírito em nós, que nos ensina todas as coisas, como está escrito em João 14,26. Se você entendeu essa mensagem, desperte seus irmãos, porque o tempo é breve e se aproxima tempo de angústia, ao qual nós, os sóbrios, nos regozijamos com grande alegria com a voz do noivo, saindo-lhe ao encontro, tendo azeite em nossas lâmpadas. Mas se dormirmos seguindo ideologias de homens e não dando ouvidos ao Espírito, ficaremos de fora das bodas do Cordeiro. Espero que o seu entendimento tenha sido alargado. Te espero no próximo devocional. Shalom Adonai.